CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e este é o 9º episódio do CRP Cast, especial para não esquecer Boate Kiss. Há quase 9 anos, no dia 23 de janeiro de 2013, 242 jovens perderam suas vidas e mais de 600 ficaram feridos no incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Um desastre previsível que poderia ter sido evitado. A Boate Kiss funcionava com irregularidades e uma série de condutas violadoras de direitos foram cometidas antes e após o incêndio. Em meio a um evento tão triste e impactante para toda a sociedade, a psicologia assumiu seu compromisso social, atuando ativamente nessa situação de emergência e desastre. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul integrou a organização de frentes de trabalho voltadas ao atendimento psicossocial de vítimas e familiares e desde então vem acompanhando os desdobramentos desse desastre, incluindo o julgamento dos 4 réus realizado nessas últimas semanas. Nesse episódio especial, contaremos com a participação das psicólogas Loiva Leite, Roberta Fim Mota, Fátima Fischer e Alexandra Chimendes, que eram conselheiras do CRPRS em 2013. A roda de conversa, que será mediada pelo conselheiro Pedro José Pacheco, terá a participação dos seguintes convidados: Gabriel Rovadowski Barros, sobrevivente do incêndio na Boate Kiss, psicólogo, mestre e doutorando em distúrbios da comunicação humana na Universidade Federal de Santa Maria, membro do Salpêtrière, espaço psicanalítico em Santa Maria e membro da formação permanente no Instituto Longuiage. Volney Antônio da Soler, psicólogo psicanalista, coordenador do Santa Maria Acolhe da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria, doutor em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Carol Veiga Cabral, psicóloga, psicanalista, mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Antropologia pela Universitat Rovira e Virgili, validado nacionalmente como doutor em Saúde Coletiva. Carol era coordenadora estadual de Saúde Mental da Secretaria Estadual da Saúde em 2013. Na locução, teremos a colaboração da conselheira Carla Tomasi. CRP destaca. No CRP Destaca desse episódio, resgataremos sobre a atuação do CRP diante do desastre da Boate Kiss. Em janeiro de 2013, o CRPRS contribuiu na coordenação das atividades de gerenciamento da crise instaurada diante do incêndio. Foi aberto um cadastramento de profissionais das mais variadas áreas da saúde e assistência social que desejavam atuar voluntariamente nos atendimentos. Foram cadastrados como voluntários pelo CRPRS mais de 1.000 profissionais, não somente da região de Santa Maria, mas de todo o país. Cerca de 400 psicólogas se inscreveram numa demonstração de solidariedade que foi para além do dever ético profissional. O envolvimento do CRPRS e da psicologia enquanto profissão é destacado por conselheiras que faziam parte da gestão do Conselho em 2013.
A então presidenta do CRPRS, Loiva dos Santos Leite, fala da comoção da sociedade diante daquele cenário de sofrimento e dor. Existem duas maneiras de causar uma mobilização social de grande repercussão, na minha compreensão. Uma delas é através de um evento alegre que traga felicidade. Uma outra forma é através de um evento trágico, como foi o incêndio da Boate Kiss em 2013. Quando nós chegamos lá, profissionais da psicologia, nos deparamos com um cenário bastante difícil, com muito sofrimento, com muita dor das pessoas que estavam lá recebendo os corpos dos seus familiares. Pessoas enlutadas, com muita tristeza, querendo entender o que estava acontecendo, e nós precisávamos estar ali junto com elas, acolhendo essa dor, acolhendo esse sofrimento, apoiando elas, inclusive muitas vezes fisicamente, com um abraço, com um aperto de mão, com um gesto de solidariedade, no sentido de que nós estamos aqui para passar esse momento junto. Esse momento extremamente atípico nós não aprendemos nos bancos da academia, nós não conseguimos aprender e nem dimensionar o quanto um evento dessa proporção pode causar dor e sofrimento. Somente quem passou por isso, e os familiares, os amigos, as pessoas próximas que perderam bruscamente, de forma muito trágica, os seus familiares, é que podem nos dizer, podem referenciar ou nos passar de alguma maneira o quanto essa dor marca, o quanto essa dor deixa cicatrizes para a vida toda. E nós, enquanto profissionais da psicologia, precisamos então buscar estratégias, ferramentas para poder dar conta daquele momento. Foi bastante difícil, nós precisamos internamente também nos apoiar para que a gente pudesse dar conta então daquela circunstância e acompanhar aquelas famílias, aquelas pessoas que estavam naquele momento muito difícil das suas vidas. A maior lembrança que eu tenho é de estar lá naquele momento, tentando com todas as possibilidades que a gente sabia e estava descobrindo naquele momento, como ajudar, como apoiar, como acompanhar aquela circunstância. Então essa para mim é a grande lembrança que eu tenho. Mesmo a gente estando sem saber o que fazer, a gente não conseguia entender muito bem por onde começar, nós nos organizamos enquanto profissionais da saúde mental, profissionais da psicologia, para dar esse suporte tão necessário naquele momento tão difícil. Roberta Fim Mota, conselheira que na época morava em Santa Maria, relembra como foi o acolhimento às famílias no momento de reconhecimento das vítimas logo após o incêndio. São muitas lembranças sobre o trabalho realizado naqueles dias. Embora eu representasse o Conselho Regional de Psicologia como conselheira da gestão naquele período e atuávamos na recém-inaugurada Subsede Centro-Oeste, contribuí também, naquele momento, nas atividades de gerenciamento da crise, em especial nas ações do Núcleo de Atenção Psicossocial, como referência nas frentes, ritos de passagem e despedida e, na sequência, apoio aos hospitais. Mas neste momento, quero destacar o acolhimento às famílias que aguardavam fora do ginásio para o reconhecimento das vítimas. Me aproximei de uma das famílias e ofereci o atendimento. Conversei com algumas pessoas e logo pediram que eu pudesse conversar com a mãe. Chegando próximo daquela mulher que estava sentada no gramado que existia ao lado do ginásio, mais uma vez me coloquei à disposição e ela segurou minha mão e me pôs ao seu lado, sentada no mesmo gramado em que aquela mulher, aquela mãe, aguardava notícias de sua filha. Ali ficamos por um bom tempo, sem palavras, expressões faciais, gestos corporais, apenas o entrelaçar de nossas mãos. Em um determinado momento, fiz menção de levantar, me mexer, pois estava com cãibras no corpo. E aquela mulher, prontamente, apertou minha mão e disse, não sai. E eu disse, eu não vou sair, estou aqui contigo. E o que eu quero dividir com vocês, a partir desse recorte, desse momento vivido, é expressar as possibilidades do exercício da psicologia, implicada no compromisso ético, político e social e embasada nos direitos humanos. As possibilidades da escuta clínica, que se faz em escuta e que vai além do ouvir, do diálogo entre uma ou mais pessoas, mas de uma escuta que se faz presente no espaço da relação, do afeto, na companhia, pelos e nos corpos, nas andanças pela cidade, e que produzem novos significados e que favorecem novos modos de sentir, pensar e agir, levando em conta as dimensões do ser humano. Muito obrigada.
Após o cadastramento, os voluntários eram chamados a participar de demandas específicas das equipes formadas para atenção psicossocial, com atuação em 7 frentes de trabalho: gestão, regulação de saúde mental, cuidado aos cuidadores, acolhimento 24 horas, apoio psicossocial para ritos de despedida, apoio psicossocial às unidades de pronto atendimento, UPAs, e serviço de atendimento móvel de emergência, SAMU, apoio aos hospitais e apoio e articulação com a atenção básica. Fátima Fischer, também conselheira em 2013, conta como foi a organização dessas diferentes frentes de trabalho. Olá, eu sou Fátima Fischer, sou psicóloga, fiz parte das equipes de saúde mental que estiveram presentes imediatamente após o incêndio trágico na Boate Kiss em Santa Maria. Nós compusemos, na época, várias equipes de trabalho para oferecer continência, suporte, para o que estava acontecendo, dando acompanhamento aos profissionais nos hospitais, os coveiros, os motoristas, todos os colegas, todos os companheiros que estavam trabalhando no ginásio. Nós compusemos, então, equipes que atenderam 24 horas num CAPS que foi cedido para esse serviço, podendo acolher amigos, familiares, população em geral, acometidas, por essa tragédia, e que resultou, eu diria, num luto permanente, uma dor que sente-se até os dias de hoje. Destaco também um papel importante, o que eu senti na cidade, com aquele cheiro, com aquela tristeza toda, uma grande solidariedade de pessoas anônimas que estiveram acompanhando e também possibilitaram o nosso trabalho. Um aspecto também importante da época foi a forma como a mídia estava lidando com as imagens, com a situação toda de grande sofrimento e muita exposição. Então também fiz parte de um grupo que reunia com esses responsáveis pelos veículos de comunicação para que combinássemos estratégias suficientemente éticas, eu diria, para abranger e lidar com essa questão. De todo essa situação, acho que fica um grande aprendizado para nós profissionais, num compromisso ético cidadão de estarmos presentes aonde a vida e a morte acontece. Que se faça justiça. A importância de um espaço do Conselho recém-inaugurado na cidade de Santa Maria e o trabalho de cadastro de voluntários é destacada pela então conselheira Alexandra Chimendes. Quando aconteceu a tragédia da Kiss, havia poucos meses que o CRP havia inaugurado a subsede na cidade de Santa Maria. E com certeza foi a presença dessa subsede que permitiu com que nós estivéssemos mais fortemente presente no apoio, na organização dessa rede de cuidado que se constituiu após a tragédia e que, de alguma forma, perdura, mais intensificamente nos dias e semanas que seguiram a tragédia. Uma das principais atividades do CRP foi o cadastramento dos voluntários que chegavam de todas as regiões do país e que muitas vezes não sabiam nem para onde iriam e nem o que fariam, mas chegavam movidos pelo desejo de ajudar de alguma forma. O CRP assumiu a responsabilidade dessa interface entre a rede de cuidado e o acesso a esses voluntários. Então, quando era necessário o apoio de profissionais na rede hospitalar, na urgência e emergência, na rede básica ou no serviço de saúde mental 24 horas que foi organizado na cidade, nós acionávamos os voluntários, designávamos para o turno e local de trabalho. Serviços que funcionavam 24 horas e que precisou de muito apoio por um bom tempo e que nós pudemos ajudar nessa conexão. Mas fomos chamados para outras ações também, para supervisão dos profissionais que estavam à frente, a linha de cuidado, para escuta e acolhimento dos profissionais também que de alguma forma estavam ou entraram em sofrimento, por também serem munícipes, ou por toda a sobrecarga vivida, durante aqueles dias. Assim como a gente foi chamado também pela rede de comunicação local para apoiar e pensar as formas de comunicar, nos meios impressos e outras mídias sobre o que estava acontecendo, para pensar, como lidar com a situação. Então, com certeza, um momento de responsabilidade social, dada a nossa Constituição de Serviço Público, autarquia e de responsabilidade ética da psicologia.
Em 2017, o Conselho Regional de Psicologia assinou junto a outras entidades gaúchas denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, referente à responsabilização do Estado no incêndio da Boate Kiss. De acordo com a petição, Prefeitura de Santa Maria, Corpo de Bombeiros e Ministério Público tinham conhecimento de que a Kiss funcionava com irregularidades e adotaram condutas violadoras de direitos. A Prefeitura de Santa Maria concedeu alvarás irregulares, não cumpriu seu dever de fiscalizar e não abriu procedimentos administrativos para apuração de responsabilização. Os bombeiros se omitiram no dever de fiscalizar, violaram a lei ao ignorar existência de irregularidades na boate, outorgaram o plano de prevenção contra incêndio e permitiram que civis entrassem na boate para resgatar vítimas. Após o incêndio, não procederam à apuração de responsabilidade interna de seus membros. Já o Ministério Público deixou de adotar medidas efetivas para sanar as irregularidades ou impedir funcionamento da Kiss. Deixou de propor ação penal pública e ação de improbidade administrativa para a apuração da responsabilização dos agentes públicos. Não procedeu à apuração de responsabilização interna de seus membros e processou pais que são dirigentes da Associação de Vítimas que reivindicavam justiça no caso. As responsabilidades pelo incêndio na Boate Kiss foram apuradas em 6 processos judiciais. Durante o julgamento realizado em dezembro no Fórum Central de Porto Alegre, os 4 réus, Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus, foram condenados por homicídio simples com dolo eventual. Durante esses 10 dias de julgamento, por uma iniciativa da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, AVTSM, em parceria com o CRPRS e outras entidades, foram organizadas tendas de acolhimento a todos que necessitarem de apoio psicológico. As equipes multidisciplinares envolveram cerca de 200 profissionais, entre psicólogas, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e educadores físicos. Muitos atuaram na tragédia em 2013 e já possuem vínculo com os pacientes envolvidos no incêndio. Arte Psi. No Arte Psi, desse episódio especial, destacamos o livro-reportagem Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, escrito pela jornalista Daniela Arbex e publicado pela editora Intrínseca. Autora de outras obras conhecidas como Holocausto Brasileiro e Cova 312, Daniela Arbex, jornalista dedicada à defesa dos direitos humanos, reuniu depoimentos de sobreviventes, familiares das vítimas, equipe de resgate e profissionais da área da saúde para escrever sobre o desastre que abateu a cidade de Santa Maria em 2013. Todo dia, à mesma noite, a história não contada da Boate Kiss faz um doloroso resgate do que aconteceu durante e após o incêndio. Através de relatos inéditos, o livro-reportagem reconstrói momentos que vão desde pessoas se amontoando nos banheiros da Kiss em busca de ar, até os trabalhos prestados pelos hospitais que tentaram desesperadamente salvar as vidas das vítimas. E uma série baseada neste livro começará a ser gravada em janeiro de 2022. A produção será da Morena Filmes e a direção da cineasta Júlia Rezende. A série será exibida pela Netflix. Roda de conversa. O envolvimento da psicologia diante do incêndio da Boate Kiss é o tema da roda de conversa deste episódio especial, que será mediada pelo psicólogo Pedro José Pacheco, atual conselheiro do CRPRS e integrante da gestão do conselho na época do desastre.
Olá a todos, estamos aqui reunidos hoje para discutir o envolvimento, a participação, a contribuição da psicologia no enfrentamento ao incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013, que culminou na morte de 242 pessoas e mais de 600 sobreviventes. Estamos aqui hoje com a Carol, com o Volney, com o Gabriel, e gostaria que vocês se apresentassem no primeiro momento e dissessem qual a relação cada um de vocês teve e tem com esse episódio e seus desdobramentos. Agradeço muito a presença de vocês. Podemos começar com o Volney. Olá, Volney. Olá, tudo bem, Pedro? Meu nome é Volney da Soler, sou psicólogo, psicanalista, servidor da Secretaria de Saúde de Santa Maria e desde 2013 até hoje eu faço parte da equipe de atenção psicossocial do Acolhe Saúde, que é o serviço criado para o enfrentamento das consequências do incêndio. Sim, sob qualquer ponto de vista, o que aconteceu em 2013 foi um acontecimento disruptivo de grande violência. Sim. De acordo com os indicadores apresentados pelos Médicos Sem Fronteiras, a gente até pode considerar que esse evento ele reuniu numa mesma situação as três maiores situações de potencialidade traumática: atingir um público jovem, ter sido em larga escala com relação ao número de vítimas e ter ocorrido de forma violenta. Então, como se num piscar de olhos a rotina e os projetos de futuro da cidade, da sua população, foram suspensas. Em contrapartida, assim, de imediato, a gente observou uma reação de solidariedade sem precedentes, apontando para a dimensão pública que se fazia reconhecer e convocar pela extensão das consequências. Nesse cenário, uma legião de pessoas chegou à cidade movida por diferentes interesses. Diante da percepção da gravidade e das consequências desses fatos, em menos de 24 horas foi aberto um serviço de atenção psicossocial com uma estrutura provisória, atendida basicamente por voluntários e destinada a qualquer pessoa que se sentisse afetada pelo incêndio, de forma direta ou indireta, envolvendo trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança, trabalhadores, enfim, de qualquer ordem. E a população em geral, obviamente, né? Tá, esse procedimento da abertura da criação de um serviço, ele foi respaldado dias depois com a assinatura de um termo de compromisso tripartite que designou ao município a responsabilidade da criação de um serviço de apoio psicossocial. Então, é justamente com o passar dos dias dessa estrutura provisória que foi estabelecida, se percebeu de que as consequências se prolongariam durante o tempo, ou seja, muitas delas seriam equacionadas a curto prazo. Essa é uma das características de uma situação de desastre. Entretanto, uma parte significativa iria requerer um cuidado mais longitudinal. Em função disso, desta avaliação, se concluiu, então, pela criação de um serviço com a garantia de que ele devesse ou pudesse funcionar durante, no mínimo, 5 anos. Né? E, então, desde o dia 27, assim, muitas ações foram feitas. Só que o registro das mesmas, das intervenções no âmbito psicossocial, que estavam diluídas, espalhadas por toda a cidade, depois começaram a ficar mais concentradas. Esse registro, através de prontuários, ele começou a ser feito apenas em 1º de fevereiro. No começo, tínhamos dificuldades no registro de dados, na organização e acompanhamento dos processos de trabalho, na prestação de informação, no gerenciamento de boatos, no atendimento à imprensa, mas todas situações que, de certa maneira, caracterizam ou acompanham uma situação imprevista como essa e que, aos poucos, fomos conseguindo estabelecer um conhecimento e um modus operandi, em grande parte, inclusive, pela ajuda de instituições, de organizações como Médicos Sem Fronteiras, como a gestão da saúde mental do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Com o passar do tempo, muitas das atividades previstas e organizadas e oferecidas, elas foram sendo extintas e o serviço se transformou, seguindo e preservando os princípios do SUS e da política de saúde mental. Como o campo teórico-clínico da psicologia é multifacetado, havia uma preocupação com as intervenções dos profissionais da psicologia. Então, por conta disso, também se criaram espaços de supervisão individual e coletiva de casos, e não só de casos individuais, mas também das ações coletivas. Né? Além disso, sim, também a equipe conduziu rodas de conversas com trabalhadores do SAMU, com soldados do Exército, com voluntários, no pronto atendimento, na Polícia Civil, em algumas unidades de saúde básica. E a maioria dos atendimentos feitos, elas não tinham assim um formato convencional nem conduta padrão, e incluíam também visitas domiciliares, apoio matricial
psicossocial, as unidades básicas, estratégias de saúde da família e também acompanhamento aos familiares durante o depoimento no fórum. Uma das coisas importantes que eu gostaria de destacar e que ela começou em 2013 e que se consolidou, que se confirma agora em 2021, é que nós estivemos, o Acolhe-se, a equipe mesmo, no processo de mudança dos profissionais, mas o serviço desde lá esteve muito próximo da associação, dos familiares e nas ações coletivas desencadeadas por eles. Então, se estabeleceu num trabalho de confiança entre essas diferentes instâncias. Assim. Além disso, também houve um mapeamento dos 242 óbitos, com o objetivo de elaboração de um mapa por regiões administrativas da cidade, visando o cuidado longitudinal dessas famílias por meio do suporte às equipes de atenção básica. Então, a gente, só para finalizar e pensar em um primeiro momento, se é preciso criar um serviço específico diante de um desastre. Essa é uma das perguntas que nas primeiras semanas, nos interrogava se havia necessidade. Na medida em que um serviço criado como efeito de um desastre tende ao seu desaparecimento porque a demanda tende a diminuir progressivamente. Criar um serviço específico não parece ser uma regra. A decisão de criar e de manter envolve inúmeros fatores que vão desde a extensão do acontecimento até a capacidade de resposta da rede de saúde mental instalada no município. Considerando que em Santa Maria essa capacidade já estava no limite e não teria condições de absorver a demanda que se previa, então se decidiu pela criação e oficialização desse serviço com um projeto clínico baseado em 2 eixos. O eixo do acompanhamento clínico, do acompanhamento especializado e o eixo do apoio psicossocial na atenção básica, do apoio matricial. Então foi assim, que a partir dessa situação forçada pelo acontecimento, que se cria um novo serviço dentro da RAPS do município de Santa Maria, que progressivamente segue desde lá como referência aos familiares e sobreviventes do incêndio, mas também num processo de transformação, ele começa a incorporar outras e novas demandas que têm semelhança na sua fenomenologia, na sua estrutura, com o que aconteceu lá, que são situações clínicas relacionadas a episódios traumáticos de luto ou questões de suicídio. Então, ao invés de extinguir o serviço, nós lutamos ou assumimos a transformação do serviço, mantendo a sua demanda original, mas incorporando novas demandas e que consideramos muito importante, acho que foi um acréscimo, um ganho significativo para a rede de saúde mental de Santa Maria, esse processo de transformação. Obrigado, Volney. Muito importante essa tua contextualização. Gostaria de agora ouvir o Gabriel. Por favor, se apresente para nós e diga qual a tua relação com esse episódio e seus desdobramentos. Olá, Pedro. Olá, Carol. Olá, Volney. Importante a possibilidade de estar presente nesse encontro aqui, especialmente pelo meu percurso diante desses quase 9 anos. O meu envolvimento principal e primeiro é como sobrevivente e a partir disso foi possível criar novos desdobramentos a partir da forma como eu fui enfrentando. Além de ser sobrevivente, como o Volney apresentou e contextualizou a criação da Acolhe Saúde, eu também fui usuário do serviço, passei por dentro da rede de apoio que foi formulada naquela época e também em consequência disso eu fui cursar psicologia pela forma como eu fui de certa maneira simbolizando o que me fazia pensar e buscar recursos para lidar com aquela dor que não tinha muito nome, para aquele processo de enfrentamento que ainda persiste e vai persistir por muitos anos, e não sei se isso é um caminho que tem fim, mas é um caminho que hoje eu vejo que eu consigo produzir em cima disso, e até estar aqui falando sobre isso já é um ponto que hoje eu reconheço como algo muito bem lapidado, muito bem trabalhado, não no sentido de qualidade desse bem aí, mas de intensidade e de tempo, de esforço, que não é pouco e não é sem muito trabalho, né? Então, é a partir desse lugar de sobrevivente que eu acredito que eu esteja participando aqui dessa conversa. Obrigado, Gabriel. Muito importante a tua presença aqui com a gente hoje. Gostaria de agora ouvir a Carol. Por favor, Carol, se apresente para nós e diga qual a tua relação com esse episódio e os seus desdobramentos.
Olá a todos, cumprimentar aqui o Pedro, o Gabriel, o Volney, agradecer a oportunidade que o CRP está nos dando de poder falar um pouco sobre o episódio, porque também é uma forma de nós, trabalhadores, irmos elaborando essa situação, porque ela ainda persiste dentro de nós, inclusive porque justamente a gente deu um outro passo em relação a essa elaboração, que foi o momento do julgamento. Mas me apresentando então, eu sou psicóloga, sou psicanalista, eu sou funcionária pública concursada do estado do Rio Grande do Sul, e à época, né, do incêndio, em 2013, eu coordenava a política de saúde mental, álcool e outras drogas do estado do Rio Grande do Sul. Então, por ocasião do incêndio, nós fomos despertados naquela madrugada por um telefonema da minha diretora, também psicóloga, que é a Sandra Fagundes, e nos dirigimos, né, para Santa Maria, num grupo. Nesse momento, casualmente, todos psicólogos, Márcio Belocchi, Ana Carolina Rios, Sandra Fagundes e eu, e o motorista, que sem ele a gente não teria chegado lá, porque a gente já estava mergulhado, né, na questão do incêndio, procurando informações, já conversando com as nossas redes de apoio, em especial com a Débora Anual, do Médicos Sem Fronteiras, que foi uma pessoa fundamental, né, nesse processo, que nos ajudou a fazer essa travessia. E, chegando a Santa Maria, a gente se incorporou aos grupos de trabalho, que então vinham sendo coordenados pelo Ministério da Saúde, na presença do próprio ministro, que o ministro da Saúde é sempre o coordenador da Força Nacional quando ele está presente. Quando ele não está presente, ele coloca alguém para coordenar, né? Então, o ministro nos recebe a todos os trabalhadores e faz algumas combinações e pactuações do processo de trabalho. É um processo de trabalho que teve o envolvimento de muitas pessoas, inclusive de voluntários, a gente vai poder falar sobre isso, mas eu queria, então, só para finalizar aqui minha fala e completar a minha apresentação, dizer que foi um processo de trabalho construído a muitas mãos, mas sempre na perspectiva do Sistema Único de Saúde, já que o grande gerenciador mesmo do processo foi a Força Nacional do SUS, que nos ajudou a planejar, a constituir um projeto de trabalho que gerou, então, a necessidade, a percepção de um serviço 24 horas para acolher. Acho que não à toa que depois o serviço vai receber esse nome, né? E dizer também, Santa Maria, desde um primeiro momento, ela abraçou essa situação, mas é um incêndio de uma monta tão violenta, tão grande, que ele supera a capacidade sanitária de qualquer município do estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante de se dizer. Nenhuma cidade estaria preparada, nem mesmo a capital estaria preparada do ponto de vista sanitário para dar uma resposta, né? Então, por isso também a necessidade que a gente teve de unir diversas frentes de trabalho para fazer um enfrentamento dessa situação. Obrigado, Carol. Muito importante a tua referência às políticas públicas de saúde para lidar com essa situação tão complicada que se apresentou. Gostaria agora de perguntar para o Volney novamente. Volney, como foi atuar como psicólogo em uma situação em que muitas trabalhadoras estavam envolvidas diretamente com o desastre? Eram muitos parentes ou muito próximos da vítima, até porque Santa Maria é uma cidade relativamente mediana no ponto de vista de tamanho. Então, muitas pessoas se conhecem e tiveram um envolvimento muito pessoal e afetivo direto com esse episódio. Como foi referido já por todos aqui anteriormente, a magnitude do acontecimento foi de tal monta que o próprio tecido social foi afetado. Quer dizer, todas as camadas da sociedade, né, tiveram esse impacto. Curiosamente, paradoxalmente, assim, parte do suporte, do apoio, vem da própria sociedade afetada. Então, acho que isso é muito importante a gente entender, que isso quer dizer que na própria situação do impasse, é a partir dela que se buscam as soluções. Isso é uma recomendação que o Lacan faz num texto de 1940 e poucos, quando vai falar sobre uma situação traumática, né? Então, isso significa dizer que no âmbito psicossocial, a vida é curativa, ela mesma em alguma medida. Então, essas pessoas que foram afetadas, esses trabalhadores, esses colegas, encontraram ajuda nas próprias equipes, nos próprios familiares, na sua rede
simbólica que estrutura a vida de cada um. O campo da saúde, ele entra secundariamente, não de uma forma menor, mas como uma outra aposta. Então, entendendo que muitas pessoas, trabalhadores da saúde, da educação, precisavam de algum tipo de apoio, basicamente a nossa ideia era trabalhar com os rodas de conversas mais do que com atendimento, acompanhamento individual. Isso fazia com que se estabelecesse uma possibilidade de suporte a partir dos iguais. Foi bastante difícil, né, porque alguns precisaram se afastar do seu trabalho, mas houve uma sensibilidade bastante grande assim por parte dos gestores públicos, considerando a particularidade que estava envolvida. Obrigado, Volney. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os três convidados, né, que seria: qual é o significado do julgamento para os sobreviventes e familiares das vítimas? Gostaria que o Gabriel iniciasse, né, a sua resposta e a Caro e o Volney pudessem complementá-la. É uma pergunta bem importante, porque faz quase 9 anos que parece que existe um buraco entre nós que sentimos essa dor diretamente, tanto sobreviventes quanto familiares. Até, claro, a própria dor entre familiares e sobrevivente, ela tem suas especificidades de diferença, mas elas funcionam, de certa forma, no coletivo, numa experiência da dor como um coletivo. E a ausência de um nome, de uma responsabilidade, durante quase 9 anos, ela foi muito danosa no sentido de que falar sobre a história da Kiss abertamente causava, parece, um sentimento de se sentir ameaçado e que a qualquer instante a gente seria julgado ou então até mesmo perseguido de alguma maneira, jurídica mesmo, por estar acusando pessoas, né? Porque até então eram feitas acusações, né? Durante quase 9 anos a gente teve que falar sobre essa dor a partir de acusação. E agora, com a responsabilização dos 4 réus e a condenação que acabou por vir, foi dado um primeiro passo em busca dessa justiça, né? É uma forma de conseguir amarrar alguns nós que estavam sem se encontrar, algumas linhas que estavam sem conseguir se encontrar, para justamente tecer essa dor coletiva e poder finalmente colocar algumas palavras que antes a gente não conseguia, antes a gente não se sentia autorizado a. Então, o julgamento, eu acho que, para a via dos sobreviventes, meus pares, né, e dos familiares, vem para dar o primeiro passo em busca dessa justiça e principalmente na busca de recursos, de jurisprudências, de legislação que garanta que isso nunca mais se repita. Bom, escutando o Gabriel aqui, eu fiquei pensando, né, o significado do julgamento, realmente ele é singular para cada um, mas ele é, sem dúvida nenhuma, restaurador desse tecido social esgaçado, do qual o Volney falava antes, para toda a sociedade gaúcha, e eu diria para além dela, né, porque o caso da Kiss, ele não é único. Nós temos Cro-Magnon na Argentina e nós temos tantos outros casos no mundo. E o episódio da Kiss, ele foi tão violento, tão forte, que ele atravessou as fronteiras do país, né? Ele extrapolou isso e ele, de fato, atingiu pessoas em todo o mundo, né? Que se identificaram com essa situação, com essa dor e com esse processo. Então, eu diria, né, que o significado maior para mim do julgamento, na minha contribuição aqui como cidadã, né, brasileira, para além de trabalhadora da saúde, é a memória, a justiça e a verdade, é a restauração, né, desses pontos que estavam soltos, que o Gabriel falava, destapando a palavra, a gente podendo falar exaustivamente até em alguns momentos sobre isso, nesses 10 dias de julgamento, para tentar costurar, né? Costurar algo desse tecido que foi esgaçado. A gente não tem mais como voltar ao que era antes. Os pontos vão estar lá no tecido mostrando que tem uma cicatriz dessa história no tecido social gaúcho, brasileiro e mundial. Mas a gente tem aí uma sensação, né, de poder destapar essa palavra e poder falar sobre o ocorrido e poder pensar como a gente pode produzir uma sociedade diferente onde esse tipo de episódio não se repita. Então, para mim,
esse é o sentido maior dessa dor que é coletiva, assim. Obviamente, cada um sente de um ponto, né? E não há comparação possível entre as dores, mas todos sentimos e todos precisamos dessa restauração. Eu ousaria dizer que, inclusive, o Judiciário Gaúcho, o Ministério Público e, inclusive, os réus, né, tem um sentido de fechamento para uma abertura de um outro momento na nossa sociedade, assim esperamos. Eu concordo com o Gabriel, com a Caro, na análise, na avaliação que eles fazem do julgamento, da elaboração e do desdobramento disso nesse processo de memória necessário e a qual estava faltando este elemento. Então, acredito que a demora do júri, a ausência do julgamento, mantinha um hiato na memória, uma descontinuidade, não como efeito de acomodação de sentido, mas como algo que realmente estava faltando subjetivamente, de forma coletiva também para a sociedade. Então, essa definição, independente do veredito, não sem o veredito, mas com o veredito, né? Mas a realização do julgamento em si tem esse paradoxo de que põe em movimento a memória e também encerra algo que estava em aberto para produzir novas significações, né? E acho bem importante, que também foi dito pelo Gabriel, de que isso permite que se use algumas palavras, alguns significantes que estavam de fora e que não se sentiam autorizados a poder fazer uso, que são decisivos assim no processo de elaboração. Como parte do rito mesmo, que é fundamental que aconteça até o seu encerramento, né? Bem, gente, então estamos nos encaminhando para o encerramento desse nosso encontro aqui e gostaria de fazer uma última questão para todos, que seria: qual é o desdobramento, né, a continuidade agora possível dessa situação toda que se apresentou? O que me ocorreu, assim, pouco para poder seguir, é de que uma das frases que orientava o movimento era do luto à luta. Talvez hoje essa frase se desloque do luto à luta à memória. Então, do luto à luta da justiça, do luto à luta à justiça, e agora se inclui a memória, porque me parece que se abre um novo capítulo, né, que é estar atento à justiça, né, mas acredito que tem algo que vem como novo, como um processo necessário de elaboração das memórias também para os sobreviventes, para os familiares e para a sociedade de maneira geral. Eu entendo que isso que se avizinha, que se abre como uma nova frente, né, que são novas abordagens, novas leituras, novas interpretações, novas perspectivas de uma situação que se desdobra e que vai ser importante, né? Inclusive com a questão do memorial, e, enfim. Diante dessa pergunta feita pelo Pedro, eu me lembrei de um episódio que aconteceu durante o julgamento, onde eu conversava com a Kellen, que é outra sobrevivente, com o Delvani, quando a gente estava comentando sobre alguns episódios específicos daquela noite que a gente passou e se localizando cada um no relato um do outro. E teve um momento que eu só consegui ficar em silêncio e sentir, né? Lembrar, sentir e abraçar. E a frase que me saiu da boca naquela hora foi que, bom, se a gente não contar, quem é que vai, né? Se a gente não for essa memória viva, quem é que vai ser? Então, eu acho que com a possibilidade de não mais acusar, mas sim dizer da responsabilidade dos fatos, né, de quem foi condenado, de ter essa possibilidade de dizer quem é responsável, né, se dá um segundo passo em prol da justiça, porque ainda existem processos em andamento de responsabilização dos órgãos públicos e afins, que a luta segue nesse sentido, mas principalmente de estabelecer uma memória coletiva e um lugar digno para essa dor que seja vivida lá em Santa Maria especificamente também. Porque desde aquele dia 27 eu sinto que um silêncio é quase ensurdecedor, né? E esse silêncio ainda ecoa na cidade. Então eu acredito que com a possibilidade de justamente poder falar palavras que antes não se podiam, né? Poder falar sobre a responsabilidade que antes era simplesmente um objeto a ser jogado de um para o outro, com essa possibilidade de colocar certas coisas nesses devidos lugares, existe essa possibilidade de uma concretude de uma memória coletiva, e com isso a gente deixa, eu acho, de falar sobre o que aconteceu e a gente começa a viver a partir do que a gente conseguiu construir até agora, né? Fazendo alusão justamente a essa palavra que é sobreviver.
Que importante isso que o Gabriel está trazendo, né? Como é fundamental o resgate da palavra. O Lacan já dizia, né? Tudo é linguagem e a gente precisa falar. Eu acho que o efeito maior de desdobramento dessa história, como ensinamento para cada um de nós, para todos, né? É a gente resgatar essa memória, é a gente poder imprimir uma mudança de cultura na sociedade brasileira, para a gente poder esperançar uma mudança no país, porque o nosso país, ele não olha para a sua história, ele não olha para a sua memória, ele esconde, né? Ele silencia as suas chagas, ele não enfrenta os conflitos do seu processo de desenvolvimento como país. Não é de hoje, a gente já vê isso em relação, por exemplo, ao período da ditadura, a gente vê isso em relação ao período atual que a gente está vivendo, e a gente viu isso no episódio da Kiss. A tentativa de silenciamento, e o silêncio não é uma boa resposta, né? Até quando esse silêncio é ensurdecedor, ele fere os nossos ouvidos. A gente precisa falar sobre as nossas chagas, a gente precisa olhar para a nossa história para poder caminhar, né, em direção a uma sociedade melhor, um outro mundo possível, como a gente já sonhou aqui com a sociedade gaúcha. E eu acho que a gente tem que encarar como sociedade esse desafio de produzir uma sociedade mais justa para todos, menos desigual, onde sim possa ter espaço para muita solidariedade, para cumplicidade e para a produção desse mundo melhor para todos, de fato. E eu queria, obviamente, como trabalhadora do SUS, dizer sempre da importância, além da solidariedade, de políticas públicas. Eu quero dizer aqui que se não fosse o Sistema Único de Saúde, a gente não teria conseguido fazer essa travessia. Se não fosse uma justiça forte, né, para poder realizar esse julgamento, nós não teríamos chegado nesse ponto. Então, a gente precisa das nossas instituições públicas fortalecidas para ajudar na restauração desse tecido social. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Carol, Gabriel, Volney, na participação e disponibilidade de vocês, né, nessa roda de conversa tão importante, não só para a psicologia, mas também para toda a sociedade, sobre esse tema tão complexo, que gera tanto sofrimento e que agora tem novos desdobramentos aí possíveis. Encerramos por hoje, muito obrigado. Esperamos que tenham gostado desse episódio especial do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.